Vamos lá falar sobre trauma musculoesquelético, né? Os traumas musculares, é, de apêndices, né? De membros inferiores e superiores. E aí está muito associado com choque, né? Esses traumas. Então vamos lá. Lesões musculoesqueléticas, embora comuns no politraumatizado, raramente apresentam uma condição de risco de vida imediato. No entanto, pode ser fatal quando gera hemorragia profusa. O que isso quer dizer? Que é muito comum a gente ver em vítima de trauma politraumatizado a presença de fraturas, né? E poucas vezes pode ser dada uma condição fatal, né? Realmente, quando se tem essa condição de fatalidade é quando provoca hemorragias profusas. Então, ao cuidar de um paciente vítima de trauma, devemos observar, manter as prioridades de avaliação, não se distrair com lesões que não apresentam risco à vida. E aí vem a questão do X. Então, se torna prioridade quando a hemorragia é muito profusa, uma hemorragia arterial bem considerável, né? Mas se não se enquadra nisso, a gente pode deixar por C, né? E quando é um sangramento bem pequeno, a gente pode deixar para avaliação secundária, tá bom? Então reconhecer lesões potencialmente fatais e reconhecer a cinemática que produziu lesões. Então no trauma musculoesquelético, todo problema encontrado deve ser corrigido. Avaliação primária, que é o XABCDE, antes de prosseguir para a avaliação secundária. Principalmente quando a fratura é fechada simples, né? Então, quando é a fratura fechada e simples, normalmente a gente deixa para uma avaliação secundária ou quando todas as outras condições já estiverem corrigidas, tá bom? Então, todo politraumatizado grave deve ser imobilizado e transportado em pranchas longas, né? Então, a gente mantém essa imobilização, né? E o socorrista deve tratar cada lesão dolorosa como uma possível fratura ou luxação e imobilizar a região para evitar novas lesões, permitir o conforto e reduzir a dor. O que isso significa? Que não precisamos estar discutindo em equipe se é fratura, se é luxação, ou tá, será se é fratura, será se é luxação? A gente tem que imobilizar a região, evitar novas lesões e conduzir para um ambiente intra-hospitalar, que ele vai ter um ortopedista, vai ter exames por imagens, né? Vai ter um bloco cirúrgico, vai ter um local adaptado é, corretamente para receber esse paciente. Tá bom? Aqui eu tenho uma múltiplas lesões de membro inferior à esquerdo e eu tenho um esmagamento aí de membro inferior, tá bom? Aí a gente vai tratar a questão de rabdomiólise, né? Síndrome de esmagamento, é, embolia gordurosa, que é mais rara, mas normalmente é fatal, ou seja, a medula a óssea amarela, né, ganha corrente sanguínea e causa um êmbolo, né, formando aí um TEP, tromboembolismo pulmonar, etc. E no caso da síndrome do esmagamento, a questão da rabdomiólise. Então, o paciente com esmagamento, a mioglobina ganha corrente sanguínea e o potássio também pode ganhar corrente sanguínea, causando, no caso da mioglobina, intoxicação dos túbulos renais, que a gente chama de rabdomiólise, né? E no caso do potássio, hiperpotassemia. Professor, o que é que eu faço? Tenha calma que a gente vai dizer lá no finalzinho em relação a essas condutas, tá bom? Então aqui é só revisando 206 ossos, longo, curto, chato, sesamoides, né? Irregulares. A questão dos músculos e ossos, né? Revisão na fisiológica. Então, mas vamos lá. Três classificações: lesões associadas com risco de vida, hemorragia externa, interna, potencialmente fatal. Lesões que não acarretem o risco de vida, mais associado ao trauma com risco de vida e os traumas isolados. Sim, uma coisa que eu tenho esquecido, a questão da síndrome compartimental também, importantíssimo nessa parte de trauma de músculo esquelético, tá bom? Então, os objetivos da avaliação primária é identificar e tratar lesões que ofereçam risco à vida. Importante avaliar a cinemática que criou as cinemática. Então, entender a cinemática envolvida em uma lesão é uma das mais importantes tarefas na avaliação e do tratamento do doente. Por quê? A compreensão básica dessa cinemática orienta a avaliação do socorrista para as lesões menos evidentes. Então, se um paciente pula de um viaduto e cai sentado, quais as lesões que esse paciente pode ter? Então, se o paciente for atropelado, se ele caiu de uma altura, etc, etc, etc. Então, a gente tem que observar. Era muito alto, era 3 vezes a altura dele, caiu sentado, o piso no qual ele caiu era de cimento, era de grama, era de areia,
né? Não é o caso do Brasil, mas era neve, né? Foi na água. Então tudo isso aí passa pela cabeça do socorrista para entender essa sistemática. Então as primeiras etapas de qualquer avaliação são garantir a segurança da cena e analisar a situação. O ABCDE ou o XABCDE continuam sendo as principais partes mais importantes. As fraturas só entram nesse momento quando estão associadas a hemorragias externas ou intensas, potencialmente fatal, né? Então, como eu tinha dito até no começo da aula, quando está associado a hemorragia muito profusa, entra no X, né? E a gente sabe que passou o X, A, B, C, D, mas o atendimento não é mútuo, né? Em equipes. Por isso que assim, a gente, enquanto um colega estanca a hemorragia no X, o outro já vai garantindo as vias aéreas, já vai mantendo aberto, já vai ventilando, e assim a gente atende de forma mais é, 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 vamos dizer assim, de forma mais mútua, né? Agora a gente tem esse mnemônico para nos orientar em relação às prioridades, né? Então a avaliação das extremidades ocorre realmente na avaliação secundária, quando são uma avaliação mais minuciosa, né? Para facilitar o exame físico, devemos retirar a roupa conforme o ambiente. Se possível, o doente deve ser questionado sobre a presença de dor, isso obviamente quando está consciente, orientado. A avaliação de extremidade deve incluir a verificação de dor, fraqueza ou sensibilidade anormal. Devemos dar atenção à realização da inspeção nos ossos e articulações, tecidos moles, perfusão, função neurológica, motor e sensitivo. Então, sempre que possível, a gente checar o pulso distal, ver se aquele membro está sendo perfundido, se tem capilaridade, se o paciente sente dor naquela região, se ele tem sensibilidade motora, né, neurológica. Então faz realmente, quando possível, uma avaliação mais minuciosa. Então, lesões musculoesqueléticas específicas. Então, as lesões de extremidades resultam em dois principais problemas que exigem tratamento no atendimento hospitalar, que são as hemorragias, né, e as instabilidades, que aí entra fraturas e luxações. A hemorragia, o sangramento pode ser intenso ou sutil, independente da aparência do ferimento. Uma boa regra é lembrar que nenhum sangramento é insignificante e toda hemácia é importante, né? Isso é um que a gente sempre costuma dizer no APH. Por quê? Porque às vezes o sangramento pode ser sutil, mas se ele não for relevado, se ele não for, ele vai perder sangue, perder e vai possivelmente chocar, dependendo desse sangramento. Tá bom? Hemorragia externa deve ser identificada na avaliação primária, então, obviamente, a gente é bem perceptível. E hemorragia interna pode resultar em lesões de vasos sanguíneos, causando edema, frieza, palidez e ausência de pulso. Por isso que é importante, antes de dar uma mobilização, realizar essa avaliação, né, de pulso, de capilaridade, ver se o membro está sendo perfeito. Eu trouxe aí essa tabela que tem no PHTLS, que trata o tipo de fratura e uma perca estipulada aí de sangue, né? E a gente começa a ver costela, rádio, úmero, principalmente aí, fêmur e pelve. Então, nessas regiões de membros inferiores aí, e principalmente o membro inferior no caso, a perca é bem intensa e pode levar o paciente a um choque hemorrágico descompensado, né? Que aí a gente já viu na tabela na aula de hemorragia. O tratamento inicial da hemorragia externa envolve a aplicação de compressão direta sobre o ferimento. Se não for controlada, deve ser aplicado um torniquete e um segundo torniquete pode ser considerado. Pode ser utilizada a aplicação de um agente hemostático em locais que não permitem o uso de torniquete, tá bom? E aí vem o torniquete, ele só pode ser utilizado em última instância. Então, se o sangramento ele é controlável com compressa, com gaze, então a gente utiliza compressa, gaze, né? Se não compensar isso aí, então a gente vai logo para o torniquete. Por quê? Porque o torniquete tem lesiona o tecido, lesiona face muscular, músculo, vasos. Só que em compensação a gente salva a vida desse cidadão, né? E aí vem vida e qualidade de vida. Ele pode perder um membro, mas a gente vai garantir a vida dele, né? Pelo menos tentar salvar o máximo possível aquela vida. Tá bom? Então, o torniquete ele foi por muito tempo um tabu no APH, se salvava vidas, se não salvava, se levava a óbito, se causava embolia, etc, 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 né?
Mas é, após estudos em guerras, foi, principalmente aí, como está escrito, Iraque e Afeganistão, que a importância do torniquete. Hoje o torniquete militar, esse pretinho aí que está na perna desse cidadão, ele faz parte do uniforme do soldado americano, né, do exército americano, da parte militar dos Estados Unidos, né? Então o torniquete ele faz parte do próprio fardamento, por causa da importância dele em salvar vidas. Instabilidade, lacerações de estruturas que dão suporte à articulação, ligamentos, fraturas ósseas e grandes lesões musculares afetam a capacidade de sustentação de uma extremidade. As duas lesões que causam instabilidade nos ossos e articulações são as fraturas e as luxações. Fraturas. Se um osso estiver fraturado, a imobilização reduzirá o potencial de novas lesões e a dor. O movimento da extremidade pode lesionar vasos sanguíneos, resultando em hemorragia, lesão muscular e nervos. Geralmente são classificados como fechados ou expostos. Aqui eu trouxe esse vídeo aqui, né, que mostra uma fratura fechada de tibia e fíbula. Ó, perde-se a sustentabilidade. Então, o cidadão, quando ele volta, ele não consegue se apoiar naquele membro, né? Por isso que aí perdeu a estabilidade, uma fratura fechada. E muito cuidado ao manipular uma fratura fechada, certo? Porque às vezes ela pode se exteriorizar, ou seja, formar uma fratura exposta. Só que as fraturas fechadas são aquelas nos quais o osso são quebrados, mas o doente não tem perda de integridade da pele. Então isso é óbvio, né? São sinais de dor, sensibilidade, deformidade, hematomas, edema e crepitações. Pulso, cor da pele e função motora e sensorial devem ser avaliados. Então a gente tem que checar o pulso pedioso aí, tibial posterior, a gente checar a capilaridade do hálux, dos artérios, checar a sensibilidade, né? A função motora. Então é importante, antes de fazer a mobilização, né? E aí é uma fratura. E as fraturas expostas, quando há uma perda da continuidade do tecido muscular e epitelial. Então ocorre quando a extremidade do osso fratura penetra na pele, né, e causa uma laceração na pele e no músculo, até o local da fratura. Então as pontes dos ossos ou as espículas ósseas podem ser contaminadas com bactérias. Então a gente pode, no caso, osteomielite, né? Então o que é que a gente pode fazer? Jogar um soro fisiológico para retirar o excesso de sujeira. Tá bom? A gente não vai fazer uma lavagem como isso aí, ó. Um exemplo dessa imagem aí é no bloco cirúrgico, então ambiente contaminado, com ortopedista, né, com a equipe e tudo. Por isso que no bloco cirúrgico aí sim é feito um cuidado mais especial em relação ao ferimento. No APH a gente não tem tanto tempo que está num local inapropriado, que é na rua, né? Então a gente faz uma lavagem breve só para retirar o excesso. O médico já pode iniciar o uso de antibiótico para evitar a osteomielite, faz a mobilização, diminui a perca sanguínea e conduzir ao hospital. Lembre-se que o nosso objetivo é salvar vidas, né? Salvar vidas e possivelmente lesionar o mínimo possível. Então, nesse caso, nosso objetivo é salvar a vida. Então, não perca tempo na luxações aí, ó. A cabeça do húmero aí, ó, luxada aí com a cavidade glenoide. Então, é a separação de dois ossos na sua articulação, resultando em uma ruptura dos ligamentos, né? Que dão suporte à estabilidade da articulação. Uma luxação é similar a uma fratura, produz uma área de estabilidade que o socorrista precisa proteger, né? Então, nesse caso aí, como eu disse, às vezes a gente chega a ter uma luxação de ombro, mas foi um trauma, queda de altura, queda de moto. Às vezes essa luxação pode estar associada com fratura. Então, no APH a gente não vai estar discutindo se é fratura, luxação, se é fratura. Imobiliza e conduz para o hospital, faz a analgesia se fizer necessário, né? Vamos lá. Controle da dor. Então, normalmente o sulfato de morfina, fentanil, oxonitrose e anti-inflamatórios, não esteroides, os AINES, né? É, cuidado, né, no uso dessas medicações, até mesmo a apneia é um efeito colateral do uso de narcóticos, né? E sempre tem que ter a prescrição médica, tá bom? Então, a questão de medicações em paciente vítima de trauma musculoesquelético. O ácido tranexânico foi autorizado, mas o ácido tranexânico ele vai interagir, vai a questão da hemorragia, né?
Síndrome compartimental, que é o aumento da pressão na face muscular, com queda de perfusão sanguínea do músculo. Realmente a conduta é fasciotomia, isso é feito no ambiente intra-hospitalar, né? Mas aí o que é que a gente pode entender no APH? O membro fica mais edemaciado, o paciente aumenta a dor, quando ele consegue verbalizar, ele diz que está doendo muito, diminuição ou ausência de pulso periférico, cianose no membro inferior. Por isso que a gente sempre, quando tem um trauma musculoesquelético, repassa por colega ortopedista no hospital, se tem pulso, se não tem, se está tendo perfusão, que foi aquela conduta que eu já tinha falado, né? A síndrome do esmagamento, que é a rhabdomiólise, então já expliquei um pouquinho aí o que é que acontece. Então a mioglobina ganha na corrente sanguínea, né? Causando insuficiência renal e aí é, levando a uma insuficiência renal porque ela é tóxica nos tubos renais. Então, o que é que eu vou fazer? Normalmente a gente pede para fazer não soro, ringue com lactato, porque o ringue já tem potássio, né, por causa do potássio. Então a gente já faz o soro fisiológico a 0,9%, né? Faz a infusão de 0,9%, aí pelo menos 1.000 e 1.500 ml, faz o bicarbonato de sódio 50 mil equivalentes por causa da toxicidade, da acidose, né, metabólica e por causa da rabdomiólise, para evitar toxicidade nos rins, né? E, e para aumentar o débito urinário, a gente pode utilizar o diurético osmótico, que é o manitol. Só que aí, veja a piada desse paciente, né? Para o paciente já tiver hipotenso, para não acentuar a hipotensão. Aqui está a avaliação, mioglobina, produz urina escura, que apresenta resultado positivo para o teste de hemoglobina, né? Rabdomiólise, hipercalemia. Aqui, ó, o início precoce e agressivo da terapia, né? Para a insuficiência renal pode ser evitada pela expansão intravascular de solução salina, em vez de ringue com lactato, e pela diurese osmótica, né? Que aí vem o manitol para garantir o volume tubular e o fluxo urinário elevado. Ou seja, a gente tem que colocar o paciente para urinar, né? Manter um débito urinário alto.